Está começando mais um Comunhão News! E você não pode perder nada, então fica ligadinho nas nossas novidades. Fala família Comunhão Natal, estamos aqui para fazer um convite diretamente para vocês. Vocês sabiam que a nossa igreja é dividida em célula? Pois é, se você não faz parte de uma célula, vem ser célula conosco. Vem! Esse é o GPS, Guiados pelo Sobrenatural. Um tempo precioso onde nossas crianças aprendem sobre o amor de Deus, são ensinadas na verdade da sua palavra e começam a entender o propósito que o Pai já escreveu para suas vidas. Por isso, papai e mamãe, não deixem seus filhos de fora do que Deus está fazendo. Tragam eles para viver esse tempo especial, onde sementes eternas estão sendo plantadas em seus corações. Dizem que eu sou anglicano. Será? Dizem que aqui na igreja está precisando de voluntário. Será? Esse aqui é o Ministério de Louvor. Se quiser vir servir. Aqui é a mídia, se quiser vir servir. Isso aqui é acolhimento. Se quiser vir servir. Aqui é coffee shop, se quiser vir servir, vender um biscoito. Tem vários ministérios aqui na igreja precisando de voluntário, então... Se quiser servir, é só vir. Oi pessoal, tudo bem? Eu quero fazer um convite muito especial para você. Que tal treinar jiu-jitsu com a gente aqui na igreja? E na igreja tem o coffee shop e o biscoito. Tem doces e pirulitos. Vem! Esse foi o nosso Comunhão News. Nos siga nas nossas redes sociais. Tchau, tchau! Boa tarde, família. Eu me chamo Janderson, sou um dos seminaristas dessa casa. E eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que está lá em Romanos 8, do 14 ao 17, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Este é o momento em que tudo muda, quando o céu toca a terra e o comum se torna extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado e naquele dia não foi apenas uma experiência, foi o começo de uma nova realidade. O medo deu lugar à coragem. O silêncio se transformou em voz. A fraqueza foi revestida de poder. O novo chegou. Vamos viver um novo poder que nos capacita a viver além de nós mesmos. Uma nova liberdade que quebra cadeias e restaura a alma. Uma nova atitude que transforma a fé em ação. Uma nova identidade firmada em quem somos em Deus. Uma nova família onde ninguém caminha sozinho. E um novo propósito que nos envia ao mundo com significado. Pentecostes não foi o fim de uma promessa, foi o início de uma missão. O Espírito Santo continua sendo derramado e o novo continua acontecendo. Prepare o seu coração, o velho ficou para trás, o novo chegou. Boa tarde, família! Eu me chamo Massa Araújo, sou um dos pastores dessa família e para mim é um privilégio compartilhar essa palavra no livro de Romanos. Amo o livro de Romanos, a carta aos Romanos. Eu trago um abraço do nosso bispo Márcio Meira, do nosso bispo Miguel Neto também. Tivemos a conferência sobrenatural, nosso sínodo esse final de semana e foi um tempo incrível. Já digo a você que coloque aí na sua agenda para ano que vem nós podermos fazer uma grande caravana e participarmos desse momento em João Pessoa. Porque vai ser um momento de um marco histórico. Exatamente o que você está escutando, um marco histórico. Nós estamos fazendo história. O Espírito Santo está fazendo uma obra nova e nós estamos participando daquilo que ele tem feito. E isso é um privilégio nós vivermos isso. A história do anglicanismo ela está mudando e mudando radicalmente. Nós tínhamos uma diocese chamada DJP.
E agora, nesse sínodo, nós passamos a ter mais uma diocese. Isso é uma alegria. Você sabe, você fica alegre quando uma célula multiplica, gente? Amém? Então, multiplicou uma diocese. Você imagina o que é isso? Trabalho de anos, homens e mulheres dedicados, Espírito Santo fazendo uma obra numa cidade, numa região. E nós, através do Bispo Miguel, que foi um plantador de igrejas, começou um trabalho no interior da Paraíba e hoje vai nascer uma catedral. Exatamente. Agora é a parte da papelada, enfim, a burocracia, mas nasceu uma catedral na cidade de Patos. Naquele frio gelado, aquele clima nórdico, e em Patos, na Paraíba, está nascendo uma catedral. E isso é lindo. O nome dessa diocese vai ser Comunhão. Um nome que nós estamos bem acostumados a escutar. Comunhão. Deus tem feito uma coisa nova. E o Bispo Miguel vai estar à frente dessa diocese. É uma alegria para o nosso coração. Você se alegra comigo? Amém? Foi muito bom ver isso. E o nosso bispo, Márcio Meira, também se alegra com isso, porque juntamente com essa mudança, aconteceu uma outra mudança também, para deixar a gente bem a par de tudo que está acontecendo na nossa diocese. Também nasce uma diocese nova, em João Pessoa, que era DJP, englobando tudo, e agora passa a ser uma outra diocese, caminhando com a frente nosso bispo, Márcio Meira, continua, e agora ela vai se chamar Família. Olha que coisa linda. Família. 2027 vem aí, vem novidade para nós. Nossa casa, que aqui no Rio Grande do Norte somos em 5 igrejas, sendo uma única igreja. Sim, nós somos una, santa e trina. Nós somos uma igreja só. E toda essa igreja é uma igreja só, é a igreja do Senhor. E é no Brasil, até os confins da terra. E a gente está fazendo história. Homens fizeram uma história e por causa dele nós estamos continuando a história. É a mesma coisa dos apóstolos, por isso nós somos uma igreja apostólica. É maravilhoso participar disso, o novo de Deus. E às vezes o que acontece é que em alguns momentos, e são as dificuldades, são as coisas que acontecem no nosso dia a dia, às vezes a gente quer desfalecer. Mas eu digo a você, como diz essa série, o novo está chegando. E na primeira semana nós vimos o dínamo de Deus, o novo de Deus. O poder de Deus está agindo. Nós vamos ser também uma diocese em 2027. Eu creio, confio e aguardo no Senhor estarmos caminhando para isso. Sonhamos com isso. E Ele anunciou também que em 2027 o Rio Grande do Norte está caminhando para ser uma diocese. Diocese Amor. Olha que nome lindo. Plantados através de uma mulher corajosa, guerreira, pastora Sônia. Há 19 anos atrás ela vinha para o Rio Grande do Norte com o pastor Souza, sobre a sua direção, seu mentoreamento, obediência. Plantou uma igreja e lançou frutos. No ano da frutificação, olhar para isso é maravilhoso. Pastor Luan veio, plantou essa linda igreja em Natal e nós demos continuidade a esse trabalho. E hoje estamos aqui. E seremos sim a igreja que vai caminhar para isso, mas já quero convidar vocês para acolher esse nome lindo, Amor. Amor Lagoa Nova. Talvez Amor Capimacio. E várias outras igrejas que o Senhor queira plantar em Natal. Exatamente com a visão do amor de Cristo nos unindo, nos constrangendo e fazendo novo. Então seremos essa igreja, 3 dioceses. Diocese Amor, aqui no Rio Grande do Norte, Diocese Família, em João Pessoa e cidades vizinhas, e Diocese Comunhão, no interior da Paraíba, englobando uma cidade que é Iguatu, no Ceará. Essas são as 3 dioceses que futuramente, agora em 2027, vai estar se firmando. Então eu quero fazer desde já um convite especial a você para estar conosco nesse próximo sínodo, se alegrando, celebrando o que Deus tem feito, através de quê? Da presença, da unção e da santidade de um povo, que não abre mão dos princípios, da palavra e da direção do Senhor. Hoje nós temos nessa série que começou lá na ressurreição e vai até o Pentecostes, 7 semanas de novidades para a nossa vida,
A primeira foi ministrado o poder, o dínamo do Senhor. A segunda, a liberdade. A terceira, que foi semana passada, a atitude. E hoje eu quero trazer uma mensagem sobre identidade. Exatamente. Nós temos um panorama no nosso país, apesar de tudo isso que nos alegra, mas o panorama que nos cerca é de uma crise financeira, uma crise política, uma crise de várias coisas. E eu fiquei pensando a respeito disso. Quais são as maiores crises que você acha que existe? É a crise financeira? É a crise emocional? E eu digo a você, pasmem, não é nenhuma dessas duas, apesar de serem bem relevantes. É a crise de identidade. A crise de identidade. Você já pensou quem você é? Você já parou para um momento para pensar a respeito disso? Qual é o seu valor? Talvez você tenha pensado. Ou se você é suficiente. Todos nós, em algum momento na vida, a gente já fez essas perguntas. E na tentativa de responder essas perguntas, a gente fica viajando, vagueando os nossos pensamentos. E toda hora a gente está tentando provar algo. É nessa tentativa de provar as coisas através de sucesso, aparência e também de um anseio por aprovação que nós nos perdemos. E não entendemos de verdade quem somos. É necessário nós entendermos de fato quem somos. Por que nós necessitamos de tanta aceitação, e isso é inata do ser humano? Nós nos aglomeramos em comunidade porque nós devemos e queremos ser aceitos. Nós somos um povo relacional, Deus nos ensina isso, e em Deus isso é muito bom e muito saudável que isso aconteça. Mas é necessário que a gente entenda quem realmente nós somos em Deus. Dietrich Bonhoeffer traz uma citação que eu quero ler para nós. A maior tentação não é o sucesso, mas esquecer quem você é. Essa é a maior tentação de nós. Esquecermos quem somos de fato. Esquecer isso é um grande problema. Grande. Se você esquece isso, e é exatamente o que Romanos, no capítulo 8, lido aqui pelo seminarista Janderson, traz a reflexão. E a mensagem de hoje, inspirada pelo Espírito Santo, que é quem nos revela isso, nós vamos nos aprofundar para descobrirmos tantas coisas que são inatas e que tentam nos enganar e tentaram enganar até o Senhor. Mas ele não deixou se confundir. Porque ele, sendo perfeito, ele mostrou exatamente quem ele era. Para aquele que é o diabo, o enganador, que tentava o enganar a respeito dele mesmo. Mas antes disso, vamos orar? Junta a tua oração com a minha, curva a tua fronte, eleva teu coração lá no Pai, prepara o terreno do teu coração para receber dessa porção, dessa palavra do Senhor que Ele nos traz hoje, através da carta de Romanos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, tua manifestação, tua unção do teu Santo Espírito nesse lugar, para esse povo santo, eleito, geração sacerdotal, escolhida e separada pelo Senhor, para que possam ser relevantes, tanto eles como a mim também, Pai. Eu só peço que as minhas palavras sejam agradáveis a Ti, o Senhor que é o autor da fé, o nosso Pai. Recebe tudo isso e nos usa para a glória do Teu nome. Amém. A nova identidade. Ela começa quando eu sou guiado pelo Espírito. Jesus viveu aproximadamente 33 anos, segundo os historiadores e a sua palavra. Mais ou menos. E no ministério de Jesus, durante 30 anos, Jesus não abriu a boca. Não que as Escrituras revelem, mas o mesmo livro diz a respeito dele que se tudo o que foi feito por Jesus fosse escrever, não haveria livro no mundo que coubesse o que ele fez. Mas a nós revelado através da sua santa palavra, traz um ministério de 3 anos, mais ou menos. E esse ministério foi esperado. Houve um tempo de espera. Houve um tempo de espera porque é o próprio Espírito que guia,
que fala, que direciona, que confronta, que conduz a gente. E a gente precisa entender que esse mesmo Espírito que estava com o Senhor, Ele nos prometeu que estaria conosco, fazendo todas essas coisas. E às vezes nós não estamos atentos ao Espírito, mas estamos colocando o Espírito Santo, ao invés de a pessoa dele, uma pessoa no lugar dele. E aí a gente corre o risco de, se essa pessoa cai, eu caio junto. Se essa pessoa erra, eu erro junto. Não é sobre uma pessoa. Não uma pessoa de carne e sangue. É sobre uma pessoa espiritual. E essa pessoa se chama Espírito Santo. Essa é a obra. Esse é o Senhor que nos acompanha. E esse foi o mesmo Senhor que nos disse através dele qual seria o caminho. Para a gente entender. Ministerialmente, Jesus ficou até o Espírito Santo guiar para o deserto. E foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Para a gente entender que Espírito Santo conduz a gente. É Ele que nos mostra o caminho, sendo Jesus o caminho. E esse final de semana eu fui extremamente impactado de pensar que é o caminho que me leva ao Pai, novamente. Pelos olhos de um homem ministrando, eu pude novamente contemplar isso, que há um caminho para ir ao Pai. Esse caminho, sendo Jesus, foi o Espírito Santo que nos conduziu e que nos conduz até hoje. E a gente precisa entender que precisamos ser guiados. Precisamos ter um lugar de dependência na prática. Porque senão não assumimos a identidade que envolve ouvir, aceitar, obedecer e de forma intencional querer o Espírito Santo. Porque às vezes o que a gente quer é a nossa voz falando, nos guiando, nos mostrando, nos direcionando, nos impulsionando a fazer a nossa vontade e não a do Espírito Santo. Qual é a vontade do Espírito Santo para nós? É fazer o que eu quero na minha carne ou fazer o que o Espírito Santo quer no meu espírito? Porque a palavra diz que o mesmo Espírito testifica o Espírito. Vejamos o que diz Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De quem você é filho? Esse texto revela algo profundo. Filiação não é apenas declaração, é evidência. Quais são as evidências da sua vida? Quais são as evidências da vida de Jesus? Jesus não é simplesmente um homem normal que viveu a história, escreveu história, fez história. Porque a história se divide antes e depois dele. Não. Jesus é o autor da história. Jesus fez a história. Jesus é a história. Dizer apenas que está debaixo dessa autoridade é fácil. Se submeter a ela é que é dia a dia, é que é entrega, é que é crescimento. E isso é o que nos torna filho. Quem é filho ouve o pai. E o pai tem prazer em falar ao filho. Tem prazer em estar com o pai. Vive sob a direção do pai. E Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu pai. A minha, a sua comida tem sido fazer a vontade do pai. Sabe, às vezes a gente para fazer um jejum. E eu tenho feito, junto com os pastores da diocese, toda segunda-feira nós fazemos um jejum de 24 horas, começa no domingo. Pelo ano da frutificação, pelo ano em que a igreja vai além do que ela já foi até agora. De tentarmos crescermos em unidade, graça, manifestação real do Espírito Santo no nosso meio. É busca, entrega. Mas o jejum não melhora vocês. O jejum, sinceramente, nem me melhora. Mas ele me mortifica. Eu morro um dia a cada vez. A cada segunda-feira desse ano,
eu estou morrendo um pouquinho mais. E tentando morrer cada vez mais. Para que o Espírito Santo seja vivificado na minha segunda-feira. Me mostre direção, me mostre amor, me mostre graça pela sua igreja, pela sua noiva. E isso não fala sobre perfeição. Fala sobre relacionamento. Fala sobre entrega. Sobre ter amor com o Pai. E desejar a sua palavra. Desejar através da oração. Desejar através de entrega. Entregar. Nunca foi sobre não errar. Nunca foi sobre ser perfeito. Mas é sobre entender que uma obra está sendo feita. E que nós somos cooperadores dessa obra. Você é um cooperador. Quanto de nós tem cooperado, tem sido sensível, tem se conectado? Você está escutando a voz do Espírito Santo? Tem manifestação de poder, graça, autoridade em você? Sabe, esse final de semana eu tive a oportunidade de estar perto de alguns filhos, longe de preferência, mas por uma aproximação como Jesus tinha. Nós temos também. É normal, gente. Nós estamos mais próximos de algumas pessoas. E eu tenho dito a esses filhos que como é bom ficar nesse lugar. Como é bom poder partilhar a vida. Como é bom poder escutar, aprender, ser afiado, ir mais longe. E muitos mais estão chegando. Estou alegrando o meu coração porque eu estava gritando isso no começo do ano na igreja. E hoje eu estou vendo frutos acontecerem. Pessoas estão vindo. Pessoas aqui têm problemas. Aleluia. Porque é sobre uma igreja que quando eu cheguei eu disse: aqui é igreja de pessoas perfeitas. Aqui é uma família perfeita. Se for eu estou fora. Porque vai entrar mais um imperfeito aqui no meio. E foi a história que eu escutei. Não, aqui é lugar de pessoas imperfeitas que estão buscando o perfeito, que é Jesus, pela obra do Espírito Santo. Então estou no lugar certo, porque eu preciso me reavaliar e avaliar meus passos, minhas condutas, minhas falas, minhas ações. Estou no lugar certo. E aqui eu fiquei, e Ele tem manifestado a sua graça no nosso meio. Mas Ele manifesta quando você coopera. Então abra o seu coração na hora de uma oração aqui na frente, dos intercessores ao final das celebrações. Tenha coragem de vir buscar. Foi isso que o Senhor pediu para fazer. Tenha coragem de buscar atendimento pastoral, tratar as mazelas do seu coração, como tem no meu, que são tratadas com o meu bispo. Somos vulneráveis e aí crescemos com o Pai. A obra só é manifesta quando você abre a boca. Quando você é guiado. Então ser pastoreado é uma bênção, não é uma maldição. Não é um suplício pelo qual eu vou passar e simplesmente abrir meu coração diante de um homem. Não, esse homem foi ungido. Esse homem foi direcionado por Deus para cuidar de um rebanho. Seja aqui, seja na Trindade, seja em Canguaretama, Goianinha e onde for. A igreja do Senhor é agente de manifestação da sua graça. A Eucaristia é manifestação do Espírito Santo, onde há renovo, cura, perdão, nessa mesa, para cada um de nós. E nós precisamos acessar. Então ser guiado é muito bom. Ser guiado é necessário. A nova identidade é o segundo ponto que eu quero trazer. Renove o medo, estabelece a intimidade, a renovação. Você precisa se renovar. Nós precisamos nos renovar. O Espírito Santo não apenas te salva, ele te aproxima. Tem gente vivendo como se o Espírito Santo fizesse uma obra mágica. Não é. Casamento é um dos piores cenários para se viver isso e um dos melhores. Pior na percepção num dia ruim, que eu tô brigando, tô não sei o que, pá. Mas no dia que tá tudo bem, é benção, é bom demais, tá com a costelinha e tal. É benção. É. Mas tem dia desafiador. Você quer mandar pra graça. Você quer pegar no pescoço e fazer com que ela suba mais rápido. E ela do mesmo jeito. Mas essa é a presença do Senhor
nos moldando. É no amor, ele passa por transformação. O amor do Senhor está nos transformando. É a medida perfeita, é o elo perfeito. A gente contou aqui ainda há pouco, cadeias quebrar. E quando eu estava cantando, eu vi realmente cadeias quebrando. Em relacionamentos, em coisas que nos prendem, em visões erradas a respeito de nós, que é uma identidade deturpada. Uma identidade que foi dita: você não serve para nada, você é um imprestável, você não tem jeito. Tem jeito sim. Até o último minuto da sua vida, o sopro da vida tem jeito, porque foi Ele que te deu. Mas o caráter é moldado e transformado a partir da ação do próprio Espírito Santo. Então você precisa ser um cooperador. Você precisa deixar com que Ele haja em você, através de você, para que a obra seja manifesta. Quando você entende isso, a vida espiritual deixa de ser pesada e passa a ser relacional. Você não vive mais como alguém tentando ser aceito. Você vive como alguém que já é filho. Filho erra. E o pai não manda embora. O pai acolhe, o pai trata, o pai exempla. E agora, falar sobre o Espírito Santo dos pais. Parem de tentar ser aceitos por seus filhos. A palavra diz claramente: não aborreça seus filhos. O aborrecimento que a palavra está se relacionando é para que você entenda que você é pai, que você não precisa de aprovação do seu filho, você precisa de respeito dele. Você tem autoridade dada por Deus, concedida a Ele como herança. Ele é uma herança para você. O seu filho precisa ter temor e tremor, como nós temos do nosso Pai eterno, que nos guia, que nos consola, que nos acolhe, que derrama amor. Essa é uma autoridade para se entender. Essa é uma autoridade que pais hoje se colocam numa situação de reféns dos seus filhos. Isso não é guiar, gente. Isso é ser omisso. Talvez a verdade que você não diga seja a verdade em que o mundo vai dizer, e vai distorcer a identidade que ele deveria ter e não tem por sua missão. Romanos 8,15 diz: pois vocês receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Paulo mostra mudança radical de realidade. Nós precisamos mudar. Antes de uma relação com Deus que era marcada por medo, distância, culpa, havia insegurança. Havia medo, a gente se escondia. Ainda há. Mas a constância em Deus torna isso suficiente para nós sermos transformados. E em Cristo muda tudo, que era escravidão por causa do pecado, que distorce você e coloca você como distante de Deus. Em Cristo se torna adoção e traz você para junto do Pai, para ser tratado pelo Espírito Santo e agora com Deus, no comando da sua vida. Então Abba é uma expressão de intimidade. Pai, paizinho, é ser íntimo. Você precisa ser íntimo com seu pai. É o seu pai que te guia. O seu pai escolhe sim falar por misericórdia e graça através de um preletor aos domingos, mas o seu pai fala através da palavra dele. O seu pai fala através do seu Santo Espírito, no conforto e na secreto do seu quarto, na sua oração. É um conjunto de coisas, não é uma prateleira que você escolhe o que quer fazer. É um combo completo para permanecer. Deus nos chama para permanecer em comunidade, em amor, debaixo da sua graça. E isso não significa que você precisa viver distante, pelo contrário. Não há mais culpa, você precisa estar perto. E a distorção disso aconteceu com Jesus. Jesus, quando foi guiado, primeiramente precisa ser guiado. Ele foi guiado para o deserto. Mas quando ele chega lá, eu vou dar os exemplos para você entender como acontece com a gente. A primeira distorção de identidade que acontece com Jesus é: se tu és filho de Deus,
transforma essas pedras em pães? A dúvida, se tu és, ele implanta isso na tua cabeça, na minha cabeça. Se tu és filho de Deus, por que você está pecando? Se tu és filho de Deus, por que você está chamando palavrão? Se tu és filho de Deus, por que agora você está zombando da outra pessoa, porque caiu, ao invés de dar a mão e levantar? Se tu és filho de Deus, por que você está adulterando? Se tu és filho de Deus, por que você está agora se apropriando do que não é seu, ilicitamente? Por quê? Quando na verdade era para ter uma outra relação. Se tu és filho de Deus, por que você está escolhendo um relacionamento onde você deveria escolher um relacionamento que edificasse você? Você está escolhendo um que está destruindo você. Relacionamento foi para ser construção, transformação, crescer. Foi a ordem que ele deu: crescei e multiplicai em amor, graça, misericórdia, paz. Se tu és filho de Deus, se joga daqui embaixo e dá a ordem aos teus anjos, e eles os apararão. E a resposta é: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Não brinque, não zombe de Deus. Quem é filho não zomba de Deus. Quem é filho está junto pela presença e a alegria de estar em Deus, da mão manifesta de Deus. E a última, que ele não disse novamente, porque já estava chato, né? 2 já bastou. Se prostrado me adorares, te darei todos esses reinos, todas essas coisas que você está vislumbrando agora. Talvez um bom emprego, talvez um bom carro, talvez a luxúria, talvez o engano. Mas você tem que estar prostrado me adorando, porque aí eu faço você pecar, distanciar, até chegar ao ponto que você não escuta mais a voz, não escuta mais correção, e está num lugar tão longe como filho. Pai não faz diferença. De repente você pega a herança dele e vai-se embora, gastar com tudo. Depois se arrebenta, quer comer ração de porco e volta, porque entende que você é filho, e que os empregados às vezes são tratados como filhos, e o lugar é nosso. Deus quer e vai fazer uma obra sempre, porque Ele alcança o perdido. Ele alertou a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, cheia de poder, cheia de autoridade, cheia de presença. E ele diz que ela é cega, nua e pobre, porque ela não tinha o essencial. Presença do Pai. O mundo vai encher os nossos olhos. Não espere que aqui nessa casa tenha talvez uma pirotecnia de encher os seus olhos com entretenimento. O Pai não gosta disso. O Pai não se agrada disso. O Pai trouxe a santa palavra para ela ser pregada. Ela confronta, ela afronta e ela encontra corações que estejam dispostos à mudança. Eu e você precisamos mudar todos os dias. E é por isso que Ele deixou um guia, para que a gente possa se autoavaliar e permanecer. Esse é o maior desafio. Pare de olhar para o lado querendo comer a mesma ração que você comia há anos atrás. Ela não lhe alimenta mais, não supre mais, não cabe mais. Provai de tudo e retei o que é bom. Bom, não agradável. Muitas vezes não é agradável. A verdade de Cristo, ela é confrontadora. Um não escuta. Se tu és filho de Deus, como disse bem, edificaria o templo em 3 dias. Então desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo.
Ele foi confrontado lá na cruz, mais uma vez, com a identidade. E lá ele ficou por mim e por você, porque ele sabia a identidade de filho que tinha e não precisava ser aceito por uma multidão que o escarnecia. Inseguro, competindo, tentando se encaixar. Esse sou eu e você, todos os dias. Mas o que Deus traz nesse terceiro ponto, a nova identidade, me dá segurança e propósito eterno. Quem está no Pai tem uma identidade firme em Cristo. É filho. É filho. Quando a gente entende que é filho, a gente não fica tentando provar as coisas. Não precisa mais. Eu não preciso provar nada para ninguém. Se você tem consciência que é filho, você não precisa provar, porque você sabe que é. Mas você precisa se comportar como sendo. E aí você ganha direção, aí você ganha sentido, destino e propósito. O que estava a seu lado, Demas e Dimas, se eu não me engano, os nomes são um pouco relevantes, mas são os dois ladrões do lado da cruz. Um escarnecia Jesus, o outro se avaliou. Senhor, quando tu entrares na tua morada eterna, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. A gente precisa pedir a Jesus para lembrar da gente todos os dias. A gente tem destino, a gente tem morada, a gente tem propósito, mas às vezes a gente está se comportando como o cara que está escarnecendo a Jesus. Então você precisa entender como filho, porque ele deu uma ordem muito clara e uma direção muito clara, dizendo: hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Direção, propósito. Como ele deu a Abraão para ser pai de todos nós. A mesma fé imputada no coração de Abraão foi a fé imputada no ladrão que estava lá. Pare de olhar para a vida do seu irmão como sendo a mais imperfeita e para a sua como a mais perfeita. Abraão e o ladrão são filhos do mesmo jeito. Não cabe a mim ou a você julgar o que está do lado. Cabe a mim e a você dar a mão para o que está no lado. E entender que numa mesa de filhos imperfeitos, há sempre lugar para mais um. Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Essa verdade muda tudo. Tudo. Não é sobre sobreviver espiritualmente. Não é apenas ter buscado melhoria de vida. Você é filho de Deus agora. Como filho você tem herança, você tem valor e você tem destino. Talvez aos olhos do outro ladrão aquele não tivesse mais jeito. Aos olhos de Jesus, acabei de encontrar mais um filho. E ele se alegrou porque encontrou um na hora da sua morada eterna de ir para lá, junto do Pai novamente. Ele deu a mão a ele e disse que no mesmo dia ele estaria junto. Eu e você não sabemos qual dia que nós vamos, mas já sabemos que ele foi. E ele disse que iria preparar o lugar e que voltaria para pegar a sua noiva. Somos nós, os que esperam, os herdeiros esperam ansiosamente para estar sentados na mesa do Cordeiro. Isso muda o tempo todo. Henry Nouwen tem uma citação que diz assim: a maior mentira que você pode acreditar é que você é aquilo que faz, aquilo que tem ou aquilo que os outros dizem sobre você. Não é sobre o que você faz, não é sobre o que você tem, e muito menos sobre o que os outros dizem ao seu respeito.
Porque essa identidade ela está corrompida. Se você se baseia no que você é, quando você falha, quando você peca, você perde. Você perde o acesso. É assim que o filho mais velho olha para aquele que se perdeu, julgando. Eu e você não temos direito de fazer isso. O justo juiz é Jesus. Somente Jesus. Você não pode se basear no que você perde. Dinheiro você tem hoje, posição, status quo, você tem hoje. A vida é uma montanha russa, gente. Amanhã você pode não ter mais. E se você não sabe que realmente você é filho, você vai se perder. Vai entender que game over para você. E aí você tira a sua própria vida. E isso é o maior ato de rebeldia contra o Senhor que a deu. Porque você não entendeu que você é filho. E que no mundo ele disse que você teria aflições. Mas que você ainda mantivesse o bom ânimo. Porque ele venceu. Lá na cruz. E levou aquele que estava do lado junto com ele. Você e eu somos mais um que ele vai levar. E se você se basear pela opinião alheia, você vai estar sempre tentando provar algo para alguém. E vai se tornar um escravo de opiniões. Não seja um escravo de opiniões. Seja um senhor, servo de Cristo. Senhor que comanda a sua própria vida na autoridade do Senhor que é Cristo. Obedeça somente a um Senhor. Tenha apenas um Senhor. Olhe para um Senhor. E não desvie o seu olhar, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque você vai se perder. Você não é definido pelo seu passado, você não é definido pelos seus erros, você não é definido pelas circunstâncias. Você é um filho e isso muda tudo. Tudo. Ser filho muda tudo. Filhos não vivem tentando o tempo todo provar o seu valor. Filho já é filho. Talvez você seja. Eu queria convidar o Ministério do Louvor para vir para cá já. Talvez você seja como eu fui. E ainda continuo me sendo um filho perdido. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. São tantos os exemplos que Jesus usa para dizer que eu e você somos perdidos. Que o tempo todo nosso olhar não consegue olhar para o Pai, não consegue ver o Pai. Mas hoje é dia de ver o Pai. Olhe para Jesus. Veja Jesus. Veja a obra do Espírito Santo em você. Ele começou, mas ele vai terminar se você permitir. Então eu queria que, se você entendeu essa mensagem, você ficasse de pé. Só permita ser alcançado pelo seu Pai. Só permita que seu Pai o encontre, o renove, o restaure, restabeleça, reerga tudo que é necessário ser feito em você. É o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o poder do Senhor que nos envolve, como envolveu Maria, e faz nascer o Redentor da salvação em nós. O poder do Senhor nos encontra, nos constrange. A sua glória nos envolve. A sua mão manifesta, realiza o novo. Mas ainda continuamos sendo cooperadores da sua obra, com a ação do Espírito Santo. Nós vamos ter 2 intercessores, um na minha direita, um na minha esquerda. Eles vieram para cá para derramar mais do Pai na sua vida. Que
que nós possamos ser envolvidos com a graça do Pai e receber dele a manifestação da sua presença. E eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui, a entender o seu lugar de filho para receber. Temos um banquete posto, a graça manifesta do Pai no nosso meio, a ação do Santo Espírito nos visitando. Você, como filho que esteve longe, talvez perdido, seja encontrado, seja abraçado, seja acarinhado pelo seu Pai. Eles estão aqui para orar. Se você está pela primeira vez aqui, eu queria convidar você para fazer uma oração junto comigo. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu andei perdido e muitas vezes escutei muitas vozes, mas hoje eu escutei a tua doce e suave voz, o encontro com teu Santo Espírito, e é através dele, Jesus, que eu quero me render a ti. Eu quero dizer como aquele ladrão, Jesus: olha para mim, lembra-te de mim quando estiveres na morada eterna. Salva-me, Pai, porque de mim mesmo não há mais esperança, mas em Ti há total esperança. E eu quero estar nos braços do meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu não sou mais órfão, não
não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você é filho. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela manifestação do teu poder, Senhor, que se aperfeiçoa diante da nossa fraqueza, Senhor, do nosso encontro contigo, quando nós nos deleitamos em tua presença, Obrigado, Pai. Gente, se você nos visita, está aqui pela primeira vez, nós temos a sala VIP. Nós vamos ter o Christian lá atrás, que vai estar conduzindo você, e a gente quer te dar um presente. Então não sai correndo, deixa a gente conhecer melhor. Passa ali com o Cris, que ele quer conhecer você, tá bom? Fiquemos de pé. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante a nossa face e nos dê a paz. E o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Gente, virados para a porta, uma semana nova. O Pai tem uma semana novinha para nós, para manifestação do seu poder, da sua graça, que nos envolve e que a gente possa envolver também outras pessoas. Um simples convite de amor abre portas e faz o sobrenatural de Deus encontrar pessoas. Seja você um agente dessa paz. Façamos o nosso envio com gosto e gás. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!